Olá pessoal, tudo bem? Sou Álvaro de Vardim e esse aqui é o seu canal Vamos Buscar Juntos, onde a gente tem a proposta de conversar, de dialogar, de caminhar pelos vários campos do conhecimento, nas várias ciências, descobrir um pouco mais, porque é através da conversa, de um bom bate-papo, de um diálogo, de um debate que a gente aumenta o nosso repertório cultural, aumenta o nosso conhecimento, aumenta a nossa capacidade de discernimento. E hoje aqui vamos para mais uma entrevista no nosso canal, no Vamos Buscar Juntos. E hoje nós vamos conversar sobre o quê? Sobre criatividade, sobre inovação e, acima de tudo, sobre quais serão os novos caminhos para o ensino. Será que o ensino entrou mesmo no ensino à distância? Como que vai ser o ensino das universidades, das escolas de ensino fundamental daqui para diante? Hoje eu recebo aqui no Vamos Buscar Juntos o meu amigo Fábio Muniz, professor universitário, jornalista, e que, como ele mesmo estava brincando aqui, ele está com uma semana de fama, por causa que o estilo dele de dar aulas chamou a atenção não só de Curitiba, do Paraná, mas de todo o Brasil. Seja bem-vindo, Fábio, ao nosso canal Vamos Buscar Juntos. Ô louco, mas o que é isso? Não é mais o Fábio? Opa, não, aqui nós estamos começando, né, Álvaro? Aqui, ó, tem que se vestir, você está numa pessoa importante, né? É do Fantástico, né? É do Fantástico, é do Fantástico, bem então, isso mesmo aqui. Chegou aí, subiu, o mundo chegou, a fama chegou na cabeça, você tem que vir bem, né? Tem que estar preparado para conversar com pessoas importantes. Então você se prepara à altura. Até com essa camiseta, essa camisa aí de Sidney Magal, então, é. Não, essa aqui é de galã de rodoviária, né? Aqui, ó, você puxa a correntinha, abre aqui, faz pose. A vida tem que ser assim, né? A vida tem que ser florida, né, Alva? Com certeza, galã de rodoviária. Essa é boa, Fábio. Essa é boa. Ei, Fábio, me conta uma coisa. Você já começou divertido, você já começou aí alegre, sendo bem lúdico, bem espontâneo. Me diga uma coisa. Você é professor de universidade, você dá aula para inúmeros cursos na Universidade Positivo, aqui em Curitiba. Me conta uma coisa, essa tua experiência aí, que você já tem há anos a experiência dentro da sala de aula, e agora você está com essa experiência por uma maneira imposta de EAD, por causa da pandemia do Covid-19. Me conta uma coisa, esse teu estilo criativo, divertido, alegre, com esse estilo divertido e criativo, é possível ter uma aula assim que você aprende, que te mostre seriedade? Existe a condição de caminhar a seriedade do ensino com a criatividade do teu estilo de ser? Com certeza, Álvaro. Quando a gente vai falar, assim, por exemplo, no ensino, às vezes eu tenho para mim, assim, que às vezes você não nasce professor, né? Você aprende a ser professor. Eu comecei, tem 20 anos que eu trabalho na Universidade Positivo, eu comecei como aluno, estagiário, passei a coordenador de laboratório, trabalhei muito tempo em coordenador de laboratório, participei da criação do curso superior de fotografia na graduação e fui coordenador do curso de fotografia também, já dando aula como professor e coordenador. Então, eu tive uma experiência completa dentro da universidade, principalmente em todas as áreas de ensino. Também tive experiência de coordenação de pós-graduação na área de TV, de cinema, em outra universidade. Então, isso te traz uma carga maior. E quando a gente fala assim, é possível ter uma aula séria se a pessoa tá fantasiada, assim, no caso, eu te digo, às vezes acho que o próprio professor, pelo menos no meu caso é assim, eu vejo muitos professores que me inspiraram e que eu conheci depois, que eu vi a trabalhar junto, foram meus professores, assim, pessoas que eu tenho como referência, que quando aquele professor, principalmente em cursinho, né, que você tem que ter a atenção de 100, 200, 300 alunos, a forma lúdica. E muitas vezes o professor, ele é aquela pessoa, ali na sala de aula é uma pessoa. Na vida dele, fora, ele é outra pessoa. Então, quando ele entra naquele espaço, passa a ser professor, às vezes você veste um personagem. Certo. O personagem, ele deixa de ser o Fábio Muniz normal, que está com os amigos, e ele vai para a sala de aula. Mas no meu caso, assim, no meu aprendizado, acabou, que no meu dia a dia, que eu sempre fui assim, de ter amizade com todo mundo, de respeitar o aluno e tratar muitas vezes um aluno como um amigo. Então, essa é a minha característica. Não que outras pessoas tenham que ter essa mesma visão e essa mesma característica que eu tenho. Não, graças a Deus, nem todo mundo tem, porque nós somos diferentes. O mundo só é bom porque temos pessoas diferentes, que pensam diferentes,
e tem atitudes diferentes. Então, eu, como professor, nessa parte, assim, eu acredito que eu tive um bom resultado. Eu consigo levar meu conteúdo, às vezes eu consigo a fantasia do dia para ambientar o tema daquela aula. Por exemplo, semana passada, que terminou ontem, eu trabalhei o tema mulher na fotografia. O tema era mulher na fotografia, a importância da mulher, de fotógrafas, da força que a mulher tem no mundo da imagem, no mundo da comunicação. Então, eu trabalhei com diversas fotógrafas, trabalhei isso e vim caracterizado, quando eu fui buscar as fantasias, de mulher todo dia, de mulheres fortes. Eu vim de princesa da Disney, eu vim de Malévola. Eu acompanhei pelo Instagram. Isso, Marilyn Monroe. Daí, ontem à noite, eu finalizei com as branquelas lá do filme, assim, tudo de uma forma, assim, de brincadeira, assim, que você aparece fantasiado, mas o conteúdo que você traz é o conteúdo real que eu estaria dando em sala de aula, e um pouco adaptado aqui para o meu espaço em casa. E até, assim, como você comentou, assim, o futuro EAD. É uma coisa que é importante, assim, tendo esse teu espaço, assim, que às vezes a gente já dei entrevista em outros canais, algumas coisas, mas nesse teu espaço, assim, é mais aberto, é importante a gente falar. Hoje, o conteúdo, da forma que nós estamos dando aula, os professores, a gente não é considerado EAD. Ele é um conteúdo, por exemplo, de aulas síncronas, aulas remotas, que, por questão da pandemia, o professor não está frente a frente na sala de aula com o aluno, mas o professor está frente a frente com o aluno dentro da casa dele. O professor está aqui ao vivo, como nós dois estamos conversando agora, o aluno está do outro lado, no mesmo horário da aula dele. Então, o professor entra ao vivo, por exemplo, se a tua aula é 8 horas da manhã, a gente combina, 8h05, 8h10, nós entramos ao vivo no decorrer da aula, num período, o professor passa aqui ao vivo. Em alguns casos, nós complementamos o conteúdo. Se a aula não dura a manhã toda, o período certo, nós complementamos com o conteúdo que o aluno vai ver a seu tempo, produzir trabalhos, produzir outras coisas e entregar como se tivéssemos pessoalmente. E ontem, até numa reunião com outros professores, assim, a gente estava fazendo uma discussão, que até o professor Christian Schwartz, que é lá da Universidade Positivo também, é repórter também, Folha de São Paulo, já acho que diversos lugares do Brasil, assim, uma qualidade tremenda, e o Christian falou uma questão assim também que é importante. Nesse formato remoto, talvez a gente esteja mais próximo do aluno do que se a gente estivesse em sala de aula. Porque a partir do momento que eu estou aqui, ó, o Álvaro está tendo o Fábio só para ele. Como se eu tiver 30 alunos, o aluno vai estar na tela com aquele professor só para ele. Então, é uma nova forma que a gente está vivendo. Então, a gente não pode considerar esse como ensino à distância. Se você pegar o EAD puro, como você tem hoje faculdades, ensino à distância, que ele está certo, você só tem o tutor, você faz alguns conteúdos. Esse é o EAD puro. Hoje, nessa situação nossa aqui, talvez a gente pode dizer que é um ensino híbrido. Certo. Eu tenho com você um contato pessoal, ao vivo, conversando, você me vendo, eu te vendo. Naquele processo, vamos dizer assim, eu tenho aqui um emissor de conteúdo. Aqui eu interajo com você, né? O aluno interage com você, né? Você interage comigo e esse receptor está me dando feedback. Então, eu sei se meu trabalho está sendo aceito, se está sendo válido. É claro que com todas as dificuldades. A gente tem que falar em dificuldade de tecnologia do professor, que às vezes você não tem uma internet de qualidade, às vezes o teu equipamento em casa não fornece toda essa qualidade, então você tem que se adaptar. E da mesma forma o aluno do outro lado. Por mais que eu esteja hoje numa universidade particular, eu tenho alunos que não têm condição financeira para ter um equipamento de maior tecnologia, com tecnologia mais nova, talvez não tenha uma internet com tão boa qualidade, ele tem que assistir esse material em outro horário, porque a gente não pode cobrar do aluno também nesse formato que ele esteja ali 100% naquele horário exatamente, por questão que a gente sabe que existe, a pandemia colocou para todo mundo uma barreira que você tem que se reinventar e ser criativo. Então você não tem como cobrar de algumas pessoas que às vezes não têm aquela condição financeira de ter o melhor conteúdo ali, aquela questão na sala de aula. Mas, naquela tua pergunta, é possível, sim, eu acredito. Eu, professor Fábio Muniz, dentro dos cursos que eu dou aula, nos cursos de comunicação, tem sido um efeito positivo. Certo. Não vi questionamento dos alunos de não ter. Por quê? Porque eles têm o conteúdo do professor. Às vezes, é claro, ali, puxa, atrás, professor, você não postou isso aqui, faltou isso, deu um problema, não chegou para mim. São os problemas comuns, né? Vamos dizer assim. Problemas comuns de tecnologia, mas não na questão da aula, do conteúdo da aula em si.
Certo, entendo. E a gente nota pelo Instagram que os teus alunos, eles compraram a ideia, né? Eles estão bem entrosados com isso. E me diga uma coisa, você falou da Cara, questão do horário. A tua rotina das tuas aulas, você está dando aula você está fazendo essa aula remota de uma maneira presencial, né? As sim, suas aulas, o que você explicou, quais são os horários? É a manhã inteira, é a tarde inteira, a noite inteira? isso. Eu tenho, Você tá no nesse mesmo horário semestre, da faculdade, né? Você está no é o mesmo mesmo horário da horário da faculdade. faculdade. Por exemplo, nesse semestre, eu tenho uma carga grande de aula, assim, em sala de aula. Eu tô com, acho que quase 28 horas, quase 30 horas em sala, não sei exatamente ali, Sim. porque dou aula, assim, por exemplo, eu dou aula em jornalismo, publicidade, design, diversos cursos de design, design visual, design de moda, design mesmo, design puro. Dou aula em nutrição e dou aula em administração e contábeis na modalidade semipresencial. Então, é uma carga horária assim, um pouquinho extensa. Então, eu dou aula todas as manhãs, das 8 da manhã até as 11h40, tá? Que é o horário da turma da manhã. Daí eu entro lá, eu fico uma boa parte desse período ao vivo. Se a aula começa às 8, às vezes, puxa, professor, vamos começar essa aula às 8h30? Vamos começar às 9, hoje a gente pode começar, mas geralmente eu começo 8, 8h10. É o horário da aula, o professor tem que estar ali, por Certo. quê? Porque nesse ensino, até nessa questão é interessante tocar, porque no ensino, por exemplo, remoto ou próprio à distância, se você não tiver disciplina, ele não vai para frente. Sim. Então, a minha disciplina com o aluno é 8 horas da manhã, a gente em sala de aula, é o que é o meu compromisso com a universidade e o que eu tenho que entregar. Então, minhas aulas é sempre nesse horário. Puxa, tive um problema, tem um dia que eu terminei uma aula sexta-noite, terminei a aula, desliguei o computador, não mexi no computador no final de semana, fui abrir o computador para dar aula segunda-feira, o computador não ligou, o computador queimou. Deu um problema. Cara, o que eu vou fazer? Todo o meu conteúdo estava no computador, como que eu vou me virar? Daí não tinha que fazer, daí tentei mandar mensagem para o pessoal da informática para me ajudar, mas não dava, porque eu liguei o computador às 6 horas da manhã, eu acordo 5 e pouco todo dia para dar aula às 8, porque eu tenho fazer a minha rotina como se fosse um dia normal. Então a gente tem que seguir isso nessa constância. E não funcionava, eu tive que fazer o seguinte, eu mandei uma mensagem para a turma, falei, pessoal, peço desculpas, eu não vou conseguir entrar com vocês ao vivo hoje, a gente vai ter que reagendar uma reposição, porque eu tenho que estar com eles, eu sei que meu conteúdo tem que chegar a eles. A reagendar esse em outro horário, em outro espaço, para ele ter esse conteúdo, por questão que naquele momento eu não consegui estar ao vivo. Como tem dia também que a internet pipocou, pedi desculpas para a turma e reagendei em outro dia. E lá naquele dia, dentro do horário deles, eles estavam presentes. Então, a gente dizer assim, é EAD, não. Nesse formato eu tenho que estar com eles no horário deles. Que é o horário que ele tem que ser entregue para a universidade, como professor, para a instituição e para o aluno que está esperando esse conteúdo dentro do horário que ele tem o contrato de aula, né? Compreendi. E Fábio, me diga uma coisa, a pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo intensamente, principalmente aqui no Brasil desde, vamos dizer assim, metade de março, assim, nos impôs certos desafios. E você está vivenciando esse desafio como sendo um professor universitário. Me conta uma coisa, como foi essa ruptura, essa transformação tua? Você, claro, esse ano você já começou dentro da sala de aula e de uma hora para outra a chavinha mudou. Vou ter que fazer esse ensino remoto. Como que foi para o Fábio, professor, essa transformação? E como que foi também para o Fábio, pessoa, enquanto indivíduo? Como que você reagiu? Como que a tua mente reagiu a toda essa transformação que você teve que fazer assim, nessa tua rotina produtiva, essa tua rotina enquanto um professor universitário e também como um indivíduo, como um ser humano que está vivendo todos os impactos e os estresses, né, de uma pandemia? Olha, eu tenho que falar para você que foi uma chave difícil. Foi uma chave difícil de virar, porque tá aqui, ó, aqui atrás, ali, ó, vários números de prova, de corrida, e há 5 anos resolvi mudar um pouco a vida, que o professor vem de uma cirurgia bariátrica também, que era o dobro do tamanho do que está aqui, com problema de obesidade por muito tempo, que eu queria isso para mudar, ter essa mudança, essa chave de vida para o triatlon, que meu sonho era fazer um triatlon Ironman, que é uma prova que não é... Duas. Já estou no segundo Iron. Agora, essa semana, foi o TBT
do Iron, que eu não consegui nem postar uma foto de tão corrido que estava, de um ano da prova, e esse ano está tudo parado, e nessa questão tudo parou, todo o esporte parou. O esporte, por exemplo, por mais que seja o triatlo é um esporte individual, não, você larga em conjunto, você larga 2.000 pessoas, você tem a maratona que você larga 15, 20 mil pessoas em uma prova, então não volta esse ano. A gente difícil você acreditar. Tem provas já que estão remarcadas para novembro, dezembro. Será que a normalidade esportiva vai estar voltando até dezembro? A gente não sabe. Então, eu vinha de uma carga de treino grande. Tanto no domingo, dia 15, eu fiz a prova do Sesc Triathlon de Caiobá, que é uma das provas mais conhecidas e bem organizadas do triatlo brasileiro, que eu fiz no domingo. Foi a minha melhor prova, meu melhor tempo, estava bem, estava treinado, felizão com aquilo. Segunda-feira eu dei aula. No final da aula de segunda-feira eu recebi uma mensagem que a partir de amanhã você está em casa dando aula. Cara, chegou, beleza, não, beleza, vou estar em casa, ufa, não sei o quê, talvez não tenha que acordar cedo todo dia, de estar lá, não, estou em casa, vou dar essa aula. Cara, chegou em casa, vou dar essa aula ali, o que está acontecendo? Beleza, puta, eu não sei ainda que ferramenta, como que eu vou entrar na internet, por mais que eu dê aula de fotografia, por mais que eu coordenei curso de pós-graduação de cinema, de vídeo, já gravei material, cara, eu estou dando aula em casa. Você começou a me gerar crise de ansiedade, teve um dia que eu não consegui dar aula, eu tremia, eu não conseguia passar da porta do meu quarto para cá. Às vezes você olha o professor brincando, o professor sorrindo, e tá sempre aquele jeito assim, mas às vezes você tá preso ali dentro. E nessa situação, às vezes a gente tem que... Eu questionava muito, que tinha... às vezes as pessoas não falam, cara, muito aluno, a gente ajuda muito aluno que tem problema, por exemplo, de depressão, problema de ansiedade, a gente convive com isso, e você ajuda. Eu falo, poxa, mas, cara, tão novo... você tem professores que já trabalharam comigo, que também têm a situação de ansiedade. Eu questionava, nossa, mas como você é tão novo? Não, eu sou atleta. Atleta, tá da hora, ninguém pega. Cara, baixou. Teve uma situação difícil, às vezes as pessoas não gostam de comentar isso, mas às vezes eu acho que é importante a gente trazer isso, porque às vezes você precisa de uma ajuda. Eu tive, minha esposa não, você vai buscar ajuda, sentei, fui numa clínica, no caso, a preocupação era tanto ali naquela hora, quase não numa emergência, sentei no psiquiatra, conversei, mas você falou, não, é isso, a crise, está acontecendo, muitas mudanças, é uma coisa repentina, eu tive que ir lá, tive que ter um ansiolítico, controlar essa tua ansiedade. Foi indo, me adaptei, você está indo, aquilo, você tem que ter aquilo, às vezes te dá mas foi. E nessa brincadeira de ir, até um dia que estava mais descontraído, peguei essa peruca aqui. Essa peruca é uma peruca que eu comprei para Zumbi Walk, para fantasia do meu filho, e coloquei com essa camisa florida. Toma aqui hoje. Cara, o pessoal deu risada. E aquilo... Te deu um fôlego? Foi bom para você? Me deu um fôlego, tal. Foi bom para mim. Para eles foi engraçado, você sentiu que tinha uma receptividade do outro lado, e para mim, foi legal. E daí no outro dia, eu cheguei, postei. A gente vive hoje, é difícil você imaginar um mundo de comunicação sem Instagram, né? Às vezes não que você queira se mostrar tudo, mas você tá presente, você tá conversando com teus amigos. Tem um pessoal lá na Paraíba, que eu não vejo meu amigo na Paraíba, ele tá te seguindo, ele tá conversando com você. Tem o pessoal fora do Brasil, então a rede social, nesse formato, ela, você tá vivo, esse cara aqui, meu amigo, tá ali. Só que ela se expande, que às vezes pessoas que você não conhece também passam a fazer parte do seu círculo de amizade. Sim. Eu uso isso, eu converso com um atleta olímpico da modalidade que eu gosto, pelo Instagram, conversa, quando a gente se vê pessoalmente, parece que eu criei um laço de amizade. Então a gente se expõe um pouco no Instagram nessa forma. Você colocou isso, o pessoal curtiu, comentou, puxa, legal. E na aula gostou. Não é só para me aliviar, não é para o professor se mostrar. Isso aqui foi legal. O aluno gostou. Cheguei numa turma, professor, e a gente, nossa sala não merece uma fantasia? Você venha de aula, de fantasiado? Cara... É só os outros que merecem. É só os outros. E nessa questão, daí no outro dia, aquela turma que eu entrei fantasiado, os alunos também mudaram o fundo da tela e estavam fantasiados. Que legal. Aquela coisa... Nessa questão, eu quebrei um pouquinho do paradigma de eles abrirem a câmera. Que cada um, assim, eu estou abrindo a câmera para o professor? Não, você está abrindo a câmera para 20, 30 pessoas naquela sala. Você não quer ter essa liberdade. E com isso eu consegui abrir
E quando você está vendo a câmera, eu estou aqui conversando com você, eu te vejo, eu sei, eu consigo entender, putz, tá maçante, a aula tá ruim, a aula tá chata, putz, professor, daí você pega ali assim, daí você tá conversando, pô, ninguém abre a câmera, o que o professor tá feio hoje, tá difícil? Daí você pega ali, tem o nome da lista, pô, Iglian, por que você não fala comigo, cara? Certo. Pô, você fica aí, Você tá aí. diz abrir a câmera porque tem muitos alunos que não aparecem, então é assim que Eles não funciona? habilitam, porque alguns não têm câmera no computador, né? E não habilitam, e alguns não querem. Porque eles estão assistindo aula na cama. 8 horas da manhã, para ver um professor de peruca, os caras estão na cama. Mas nisso, você quebra. Eu falei, abre aí, não tem problema. Pode abrir a câmera, daí vai lá. Daí tem mãe assistindo, as mães assistindo a aula junto, em algumas vezes. Então, isso aproximou. A confiança, ele está deixando o professor entrar na casa dele e, ao mesmo tempo que ele está deixando, eu estou deixando ele entrar na minha. A gente gera uma relação de confiança quando você abre essa câmera. E nesse formato que eu estou assim, em muitos casos eu consegui. Tem situação que eu tive mais a metade da turma de câmera aberta, os outros não querem. Tá ali, tá se mexendo, tem vergonha. É comum, né? Então, e é interessante que eu achei esse teu depoimento que você deu, essa tua experiência da tua vida, que esse teu jeito criativo, essa tua ludicidade que você colocou no teu trabalho serviu para trabalhar a tua saúde mental, né? Você se soltou, porque você veja, por exemplo, a profissão de professor, a profissão também de professor universitário é muito estressante, né? Muito estressante. Bastante. Teve essa você lida com ruptura, pessoas, né? Sim. A questão, assim, quando a gente tem que entender, até nessa pandemia toda, você não é um robô que está postando material e o aluno também não é um robô para entregar tudo tão rápido. A gente tem que entender, nessa pandemia, que nós temos pessoas dos dois lados. Aqui tem uma pessoa com sentimentos e do outro lado tem uma pessoa com sentimentos que eu não posso querer extrapolar o que ela está sentindo, porque está todo mundo numa situação difícil. Você sai hoje na rua, parece que você dormiu um dia e acordou em outra galáxia, em outra geração, que todo mundo usa máscara e todo mundo tem medo do invisível. Sim. Todo mundo anda com medo. E é interessante, assim, você mostrar, vamos dizer assim, vou dizer assim, não sei se é a palavra correta eu falar isso de você, mas você mostrou que dentro de você existe uma fragilidade. Por exemplo, que você foi atrás para mudar, né? Para vencer essa fragilidade, porque o mais corajoso é aquele que admite, né? Que admite que tem o medo, que tem essas ansiedades. E como a gente conversa com inúmeros psicólogos, esse momento é um momento que a gente não deve se cobrar para ser a pessoa perfeita, né? Não dá. Você está sendo um momento de descobertas, né? Não dá, isso não tem como. Então, hoje, assim, se a gente fala... Cara, a gente está passando por situações de crise econômica no Brasil que você fica apreensivo. Por exemplo, eu sou professor, estou 20 anos numa empresa, eu dou aula todo mês, mas para dar aula, para que eu tenha aula o ano que vem, eu dependo que a economia do país seja boa, para que eu tenha alunos matriculados. E você vem num espaço, acho que aqui eu posso falar isso com você, de descrédito total da educação, onde ninguém vai... Da onde deveria de vir a maior valorização, você está sendo sucateado, você está fazendo balbúrdia, tá? Às vezes a gente tem que pensar, estou falando assim com você, não quero citar nomes, cada um tem uma visão, mas, cara, dentro da universidade, eu sou feito de uma universidade. Eu estou há 20 anos dentro de uma universidade, poderia ter ido no mercado, tive convites para ir para trabalhar em televisão como cinegrafista, outros caminhos. Eu fiquei na universidade porque na universidade eu me renovo todo dia. Todo dia eu estou com pessoas novas e todo dia eu estou bebendo do conhecimento. E nessa situação, às vezes, nessa carga tão grande de informação e de medo, se o ano que vem vai ter aluno, se não vai ter aluno, você vai. E eu tinha essa fuga no esporte. Eu passava treinando com o Ironman, teve dia que eu saí 9 horas da manhã para a estrada, eu cheguei em casa às 7 horas da noite. Pedalar 180 quilômetros, furar pneu, sentar na serra, chorar, eu não vou aguentar, tá calor, o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso? E nessas 8 horas, você passa num período de meditação de 8 horas se conhecendo. Nisso, você organiza a tua semana, você organiza o teu dia, você organiza a tua vida, porque você consegue, nas tuas dificuldades, você consegue organizar o pensamento e organizar a sua vida. Então, só quem pratica esporte de alta intensidade, quando você se dedica a horas,
passei 2 horas nadando sem parar. Cara, você está pensando no quê? Na raia, no fundo? Não, tua cabeça está indo. Você tem um relógio que marca tempo, velocidade, e você desliga. É o teu Você está planejando, né? Você está planejando, é um momento de meditação. Daí eu cheguei em casa, entrei na pandemia, não podia mais sair correr, não podia mais sair pedalar. Fazer tudo fechado e você fica com medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Você liga um jornal, você liga a TV, é só notícia ruim, só notícia ruim, só notícia ruim. Eu falei, puta, eu sou jornalista. Mas do jeito que tá, daí é briga política com não sei o quê, e você, um sensacionalismo absurdo. Eu falei, não vou assistir. Certo. Como jornalista, eu falei, eu vou escolher, eu faço um compilado do dia, do que é importante, eu só vejo uma vez e pronto. Eu não preciso estar bombardeado de informação direto ali. Então isso, ele te traz isso. Mudei isso e me foquei nas aulas. Até a minha preocupação maior é estar dando aqui conversando com você, mas o que eu vou colocar amanhã? Qual que vai ser o que eu posso abordar no meu conteúdo de aula que já está planejado para chegar fantasiado e soltar uma alegria, ver o pessoal sorrir do outro lado, interagir com você. Certo. É o que eu fiz. Para mim, como professor Fábio Muniz, tem funcionado. Certo. Não, mas é interessante mesmo que você mesmo falou assim, você falou interessante assim, vamos viver o mundo sem ser do mundo, né? Igual você colocou assim, precisamos, claro, não vamos fechar o olhar para o noticiário, até nós não podemos falar isso, né? Porque afinal de contas nós somos jornalistas e tem muita gente que critica o jornalismo, mas o jornalismo não inventa os fatos, o jornalismo só relata. Apresenta o que está ali a realidade. Mas às vezes a gente nessa situação, o mundo até de tão difícil assim, às vezes, quem está vendo, muitas vezes o que está ali, posso dizer, puxa, que bom, estou trabalhando, estou numa universidade que eu continuo trabalhando como está, mas muita gente próxima não está. E às vezes aquelas pessoas que estão em casa ali assistindo, muitas vezes aquele conteúdo que está pesado, está difícil, muita negatividade, ele também acaba entrando num ponto de negatividade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí também, né? Então na aula, você vinha aqui fazer a pessoa sorrir, poxa, talvez eu quebrei um momento que ela estava ruim. Tem gente que eu escuto ali, você olha a postagem no Instagram, o pessoal coloca lá, puta, melhor aula, espera a semana para assistir essa aula. Talvez alimenta eu vi várias dessas, deixa mais barato. Isso, talvez alimenta um pouco o ego do professor, mas para mim, eu olho, puta, o cara tá bem. Eu tô vendo que alguém que o que eu tô fazendo tá chegando naquela pessoa. Porque o professor Fábio, eu tô fazendo para os meus alunos, é fechado, minhas aulas não estão abertas. Então, ali o que aparece um pouquinho é que o aluno posta, eu posto uma foto, alguma coisa, mas o meu conteúdo está com eles dentro da sala. Isso não é um conteúdo aberto, né? Eu acho interessante, vendo esses dias uma reflexão do professor Leandro Carnal, né, o historiador, ele falando assim, que ele falou principalmente para os mais jovens, para os pais, assim, que os pais não deveriam se preocupar tanto com o conteúdo esse ano. Esse ano é diferente. Esse ano não é mais só... Eu tenho um filho de 10 anos, que ao mesmo tempo que eu estou dando aula aqui, ele está ali no quarto do lado, no quarto dele, assistindo as aulas síncronas, fazendo material, às vezes ele chega triste, ele chorou. Eu não dou, é muita coisa, você abraça seu filho, calma, tudo vai dar certo. Às vezes ele entra aqui comigo, o professor está dando aula, ele vem, tira a peruca, tira coisa, eu falei, filho, não pode, uma vida nova. Então, como que, às vezes, tudo bem, eu sou um professor universitário, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, tenho uma grande vivência, eu entendo o que é um pouco a educação, de ensinar meu filho. Essa é uma visão. E as outras pessoas? Às vezes a pessoa não tem, tantas e tantas famílias, que aí a gente começa a ver, o pessoal critica, o que o professor Fábio não está fazendo, isso é circo, o cara é palhaço, você precisa ser palhaço para dar aula, não é isso. Eu estou aqui no meu modo, com as minhas turmas, que estão recebendo, eu estou passando o meu conteúdo para eles. Então, cada professor vai trabalhar da sua forma. Nem todo mundo quer colocar uma peruca, nem todo mundo quer colocar um óculos. Tem muitas pessoas que não se sentem à vontade de você buscar, mas as pessoas criticam. Eles estão te criticando porque você está fazendo palhaçada. Não é palhaçada. Para mim, o que importa, na minha visão, é que meu aluno tem o conteúdo dele, ele me entrega a resposta. Quando eu vejo um trabalho, cara, que trabalho foda, que trabalho bom, meu conteúdo está sendo feito. O meu trabalho como professor para aquela turma que eu estou designado a dar aquela aula, está funcionando. Daí o resto a gente não coloca. E nessa situação a gente tem que entender, né? Até você falou do canal, que esse ano é um ano perdido. Cara, é difícil. Você tenta ajudar. Mas tem muita gente que não tem tecnologia em casa. Não tem. É o que a gente mais vê. O Brasil é um país pobre em muitas coisas, de universidade. Talvez o professor não tem
um equipamento bom para poder lecionar essa aula, a pessoa não tem, às vezes a pessoa perdeu o emprego, não tem nem dinheiro para comer direito, vai ter dinheiro para comprar um computador bom, pagar a internet. Então, é difícil. Daí a gente vai entrar em outras searas, né, Alba? Que é a questão social e outras coisas que acho que amplia demais o que a gente quer conversar nesse aspecto, né? Não, mas é importante você passar assim, que você já está passando, que é um novo jeito, né? Um novo jeito de fazer, e do limão fazer, né? Fazer uma limonada, né? E me conta uma coisa, assim, como é que está sendo esse teu planejamento, esse teu dia a dia de fazer essa limonada, né? Que vamos dizer assim, eu acho que agora você ficou com uma responsabilidade muito grande, né? Todo dia é uma coisa diferente. Como que está sendo, assim, esse teu planejamento e até essa vivência dentro da tua mente, assim, pô, segunda-feira já tem que ser alguma coisa diferente, né? O que vai ser a semana, né? Como que tá sendo isso? Agora eu vou fazer merchan, agora eu faço merchan aqui, pausa ali pro merchan ali, a gente precisa. Certo. Não, vamos embora. Começou nessa loucura toda aí de você se fantasiar, eu saía, pandemia, daí abriu ali, achei uma lojinha ali que vende peruca de festa, outras coisas, poxa, aqui é uma galera que a gente olha que as lojas estão fechando já. Eu vi uma grande loja ali, fechou porque não tem público, não tem festa, não tem evento, não tem nada. Daí você olha, puta, que troço diferente isso da pandemia. Coisas que a gente olhava assim como é bom, que trazia alegria, tudo ali, uma fantasia, o negócio tá fechado, não existe mais. Então daí eu fui lá, não existe, não, desculpa, não forma, tá minguando. E daí eu fui, comprava uma coisa e chegou no ponto, cara, eu não tenho mais uma camisa que eu posso rasgar em casa, não tenho mais um casaco da esposa, uma peruca do filho, para isso. Daí surgiu ali a ideia, eu olhei assim da Os Fantasias, que tem ali, que é a Tainá Capelari, que era aluna minha, foi aluna minha quando eu dava aula na PUC ainda. Cara, ela falou, putz, vou procurar a Tainá. Oi, Tainá, tudo bem? Tô fazendo isso aqui. Prof, vem aqui. Como que é? Pode pegar a fantasia que você quiser. Falei, tá, não. Daí, assim, foi uma fantasia. Falou, Tainá, dinheiro não tem como pagar. Eu fiz uma parceria para ela, que onde eu posso, eu falo, a Tainá, da Os Fantasias, ela tá me ajudando. Então eu chego lá e escolho o que eu quero. Certo, que bacana, hein? Eu vou lá, escolho o que eu quero, então, pô, já me ajudou. Eu planejo minha semana lá. Vou pegando as fantasias. Monto. Semana passada foi a Semana das Mulheres, como eu tinha falado. Então vai lá, e o trabalho do bimestre era falar sobre as mulheres na fotografia, e com o tema de trabalho deles, mulheres fortes. Quem são essas mulheres fortes na vida de vocês na pandemia? Ou a mãe, ou vocês mesmo? Como que vocês conseguem retratar em 10 imagens um ensaio fotográfico sobre essas mulheres fortes? Então, eu estou trazendo a minha didática, eu apresentei ali. Então, daí eu vou lá, ficou mais fácil que ontem, final de semana, eu fui sexta-feira lá, já escolhi o material da semana que vem inteiro. Então, eu já tenho munição para esse período. Então, enquanto ela tiver fantasia e me emprestar, eu consigo fazer isso. E a parte do conteúdo de aula, a gente já tem isso planejado, né? Então, meu planejamento de aula do semestre, ele já acontece antes de começar as aulas. Certo. Então, os dias, o calendário, o que você vai trabalhar tal e tal data, tal e tal período, ele já está planejado. Daí, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou planejar aquilo que era prático e presencial em casa? E foi uma dificuldade que eu tive no começo. Eu dou aula prática de fotografia e vídeo. Como que você vai dar aula de fotografia se o cara não tem câmera? Certo. Você é fotógrafo. Como que você vai dar uma aula de ISO, obturador, diafragma, se ele não tem câmera? Vai lá, o professor. Opa, eu tenho aqui Adobe Lightroom, que tem a câmera do Adobe, e tem todas as funcionalidades manual. Opa, beleza, Adobe Lightroom é gratuito para celular. Opa, tem o Adobe Photoshop Express, tem o Photoshop Mix, que adoro, que eu amo fazer meme, né? Eu sou professor de fazer meme e sacanear os outros. Hoje eu estou dando munição de meme pro resto da vida de todo mundo. Então ali eu encontrei, ferramenta boa, dá para trabalhar, ele controla ISO, obturador e diafragma. Beleza, pessoal, vamos a isso. Professor, ele não aceita no meu celular. Meu celular é mais antigo. Ah, professor, aqui não funciona. Cara, eu lidei com a barreira tecnológica. Todos têm smartphone. Quem não tinha, conseguiu emprestar de um amigo, alguma coisa, eu até disponibilizei. Pessoal, eu tenho alguns celulares aqui que eu uso para curso, para dar aula. Eu posso emprestar para vocês? Não, professor, não precisa. Então, nessa situação assim, daí o que eu fazia com cada um? Cada aluno meu tem meu WhatsApp. 300 alunos. Certo. 300 e pouquinho nesse semestre. Não sei se todos estão ali ainda, mas... todo mundo é difícil, hein? É isso. Na sala de aula tem, mas todo mundo tem. Eu respondo à medida do possível. Se algum estiver vendo aqui depois assistindo, peço desculpas, mas o professor vai responder todo mundo. Vai fazendo em ordem cronológica, retroagindo os dias. Mas daí o que eu fazia? Então faz o seguinte, não está dando certo?
faz um print da tua tela e me manda no WhatsApp. Isso aqui, ó. Você, Álvaro, tá com problema aí? Faz um print da tua tela e me manda. Ah, não, teu celular não dá. É esse modelo aqui. Então, peraí. Vou lá, buscava na loja de aplicativos para aquele celular, qual aplicativo de câmera funciona tal. Baixa esse. Ah, professor, aqui deu. Então, beleza. Você já consegue resolver. Então, foram vários. Eu ia, mas eu já ia anotando qual celular. Eu perguntava, qual que é o teu celular? Ah, não, o meu é esse. Então, baixa esse aplicativo que dá certo. Então, eu tive que readaptar meu conteúdo para que eu entregasse para ele uma câmera, que essa câmera ele poderia pegar na universidade a qualquer momento. Então, readaptei isso, deu certo, funcionou, consegui trabalhar espetacularmente com isso. Algumas falhas, alguns um pouquinho mais difícil, mas já tive uma resposta positiva, porque nas minhas aulas, vamos lá, vamos postar no Instagram, marca a hashtag tal. Eles abriam uma hashtag tal, postavam no Instagram, eu abria em casa, colocava na tela e a gente via as fotos juntos. Toda a sala via a produção de conteúdo ali nesse pedaço. Por exemplo, sim. A pergunta que eu faço, assim, analisando, você estava falando de todo esse teu desafio que você está tendo que fazer, assim, por exemplo, teus alunos não têm a câmera, não têm o smartphone, não tem o smartphone ideal, e você se comprometeu a esses teus 300 alunos, esses 300 alunos a buscar as soluções. E a gente dá para ver, assim, você quando no começo da pandemia, você achou, vou ficar em casa, vou dormir até mais tarde, mas o que dá para notar, assim, no teu caso, de alguns professores que eu já conversei, o trabalho em home office ficou mais forte, mais trabalhoso do que ir até em casa, até a escola, até a faculdade. Você está trabalhando mais, aumentou o seu trabalho, né? Sim, aumentou a demanda até o período de adaptação, né? Mas isso, ficar em casa até, se a gente olhar nessa ótica, cara, você não passa 2 horas por dia no trânsito. Você está até um pouco mais relaxado do estar fora. Mas o que dá? Nessa principal, eu sinto falta do corpo a corpo com o aluno. Isso eu posso dizer para você. De ver, te abraçar, de conversar. Às vezes a gente conversa, eu ligo, pego uma reunião com amigos de WhatsApp, tudo isso a gente faz, não tem problema nenhum. Mas eu sinto um pouco essa barreira e essa falta de estar com eles. Isso é o mais duro da pandemia, convivência social. Mas isso fortaleceu muito em casa. Estou mais junto com a minha esposa, estou mais junto com o meu filho. O nosso trabalho é levantar da cama, se tomar um banho, se vestir, tomar um café e vir até o quarto. Então, nossa distância de quilômetros virou passos dentro de casa e a aproximação da família se juntou mais. Então, a gente está mais unido, a gente cozinha junto, a gente brinca mais, a gente se criou um novo laço familiar, a gente está reaprendendo a viver, a gente está mais próximo. O fortalecimento das famílias está muito mais forte nisso. Isso me ajudou bastante também. Isso daí é a questão, o pró, né, de toda essa situação aí, o que de bom a gente tirou, né? Que você, essa permanência, nós vamos tendo que aprender a conviver com as nossas famílias, né? É até esquisito falar isso, mas é justamente isso. Tem pessoas que estão se saindo bem, outras não estão se saindo tão bem, e você também falou da questão do trânsito, né? Como é bom, né? O home office traz essa questão que você não perde esse deslocamento no trânsito, né? E me conta uma coisa, Fábio, vamos fazer um exercício aqui de futurologia. O que você acha que vai acontecer? Qual que é o caminho do ensino? Por exemplo, você mesmo assim já deixou transparecer durante a nossa fala assim que você já não acredita que esse ano... Será que as aulas voltam esse ano? Não, as aulas assim, será que as aulas presenciais, eu digo, e como que vai ser o ensino daqui por diante? Vai mudar? No teu ponto de vista? Já mudou. Mudança já mudou. Já mudou. Porque as pessoas que estavam dando aula, os professores, que estavam dentro de casa se adaptando a esse novo meio, eles já estão um pouco mais inteirados na tecnologia de como trabalhar. Isso não tem como negar. Já existia um caminho antes da pandemia de hibridização, de você ter algumas aulas à distância, no formato online, e outras presencialmente, que algumas universidades caminharam direto para o EAD, outras, no caso, para o semipresencial, que é um dos formatos de aula também. Então, isso, ele vai se fortalecer. Então, porque a gente está aprendendo novas formas e novos caminhos de trabalhar a educação. Isso é fato. Não tem o que dizer, não, isso não vai acontecer. Não vai, porque ele já estava acontecendo. A partir do momento que o MEC começa a permitir e liberar que você tenha uma porcentagem a mais de aulas de conteúdo à distância, que o aluno vai fazer em outros momentos que não precisa ser na universidade, você vai ter uma mudança. Tem que ver como que vai ser esse comportamento da mudança e como as instituições de ensino vão colocar e trabalhar isso. Porque principalmente no ensino particular,
que é o que eu estou imerso há mais tempo, já trabalhei em mais de uma universidade, existe esse caminho de você ter uma brecha de semana, que você tem, o aluno tem o conteúdo, tem. E é muito mais difícil trabalhar no conteúdo online, AD, porque você tem que ter regras. Se você não for regrado, você não entrega. Então, vai ter uma mudança assim. Em questão de conteúdo é o mesmo. Conteúdo é o mesmo, mas acrescido de uma pandemia que nós não tínhamos antes. Hoje não existe profissão que não vá ter uma mudança e uma alteração com o conteúdo que a gente está tendo. Que seja da parte de ciência da saúde, da ciência biológica, da humanas, da exatas, todos estão vivendo uma nova virada de página na educação, e isso com certeza vai vir a reflexão, estudiosos, faculdades, a gente vai ter um aspecto de mudança aí, e não só nisso, até empresas, né? Que hoje tem empresa grande que está totalmente fechada, 100% home office e funcionando normalmente. Então, essas empresas, educação é um pouco diferente, a gente não como que é? Não dá para saber. Ainda, por exemplo, que a gente é professor, não somos administradores, total. Por mais que eu tenha experiência de coordenação, existem outros pilares acima que baseiam a educação. Mas você tem educação, por exemplo, empresas como a XP Investimentos, que era gigante, operação de bolsa de valores, que eles pararam, tá fechado, todo mundo em casa até dezembro. Você vê uma empresa... com uma possibilidade de não voltar mais a ter o espaço presencial. A empresa diminui custo, a empresa não tem que colocar o funcionário na rua, vai tirar um carro da rua, cara, muda muito. Então a gente entende que a tecnologia, má ou ruim, vai trazer mudanças. A pandemia, ela veio como uma chave para mudar um paradigma, um fator que a gente tinha antes que, eu não consigo. Todo mundo que diz que não consigo vai parar. Sim. Se você não se readaptar nesse mundo, você vai ser uma das pessoas que vai estar reclamando e procurando trabalho ou tentando se reinventar no mundo, porque mudou. Não vai mudar, mudou. A pandemia empurrou, né? A pandemia, apesar de não ser uma guerra, a gente vive um estado de guerra, né? Que nos impulsiona ou nos empurra de qualquer jeito para a gente tomar certas atitudes, né? Você falou assim, no caso da XP Investimentos, eu tive informações que a Vivo Call Center, que é aqui em Curitiba, todo está operando em home office, né? E você falou da questão assim dessa adaptação. A Universidade Positivo está operando em home office inteira. Total. Um exemplo a ser seguido. Só com uma situação ou outra que precisa ser presencial, com aberturas esporádicas. Por quê? Para preservar a vida. As universidades estão seguindo, não só a Universidade Positivo, como todas as outras, estão seguindo os critérios do Ministério da Saúde para a preservação da vida. Eles não querem expor um professor de grupo de risco, um aluno de grupo de risco. O aluno não é de grupo de risco, mas ele é um professor, ele tem um familiar de grupo de risco em casa, que sair, pegar um ônibus, estar em outros lugares, você pode levar essa bomba invisível para dentro da casa e causar um problema maior. Então, todas as universidades, tem gente que não defende, não é o caso disso. O que os governos, prefeituras estão fazendo? Cara, você vai estar aglomerado. É difícil você pensar numa sala que não tem alguém do teu lado. É difícil você pensar uma escola de criança que eles não estão trocando lanche. Se abraçando, bagunçando, fazendo aquela fusarca que eles gostam de fazer. Faz parte do crescimento, não tem como mudar isso. Você bem colocou aí que, por exemplo, as universidades, a educação, né? Essa educação, esse pisar no freio que a educação deu, é uma resposta e uma confiança que é dada à ciência, né? Porque o que acontece? A universidade está ali, o que? A universidade é para debater, para difundir a ciência, nada mais coerente do que seguir a ciência, que é o método, né? A coerência para vencer esse vírus. E as universidades estão fazendo esse papel, né? Vamos se recolher para evitar essa aglomeração, né? E o papel que a universidade fez de fechar as portas é fundamental que você veja, assim, mesmo com esse relaxamento do isolamento social, não ter aula, o quanto que diminui até mesmo o trânsito, né? Até mesmo o trânsito. Sim, com certeza. E me diga uma coisa, Fábio, você falou tudo assim, você disse que vai ter que se renovar. Na tua profissão, toda essa transformação, professor universitário, essa transformação, essa mudança que foi imposta pelo coronavírus, a gente pode interpretar como positiva ou como negativa? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Depende de como você quer ver a ótica da vida, né, Álvaro? Qual que é o teu olhar pessoal para isso? É negativo para situação que a gente está, muita gente em dificuldade,
muita coisa acontecendo de ruim, muita empresa que aproveitou a onda ali, muitas vezes sem necessidade, dispensou gente, mandou gente embora, porque você tem um custo caro, tem tudo isso, tem os fatores ruins, se tratando de economia, de mortes de pessoas, essa quantidade, assim, a gente fica assustado de ver isso, notícia, tá morrendo gente, vão ter que escolher pessoas ou não para morrer, se vai ficar numa UTI, que vai ficar tanto tempo, é complicado para famílias, assim, que, por exemplo, não podem ver o enterro do seu parente ou da última despedida, de acordo até com essa convenção social, tem países que não tem a nossa cultura aqui do Brasil, né? Isso é ruim, isso é bem ruim. Mas, ao mesmo tempo, ele serviu para as pessoas se reinventarem. Olha o que surgiu. Você se imaginava, vamos dizer assim, que a gente é da comunicação, você imaginava que o Pedro Bial estaria na casa dele fazendo uma entrevista com uma pessoa nos Estados Unidos, ao vivo? Como eu fiz aqui, a primeira matéria ali que eu falei, poxa, para RPC, eu gravei, eu montei, mandei, conversaram por telefone, foi por aquela qualidade técnica absurda que a gente tinha que ter, da imagem 4K, tudo. Não precisa. O que está valorizando para a gente é a comunicação. O conteúdo, né? Teu conteúdo, a tua mensagem está chegando, não importa a qualidade máxima, mas a mensagem. Então, nessa profissão, o que foi positivo para mim? Aprendi uma nova forma de dar aula. Isso se diz na profissão de professor. Na profissão de professor. Eu aprendi uma nova forma de dar aula e posso dizer para você, eu sou formado na tua turma, inclusive de jornalismo, nos formamos juntos terminamos em 2002, nos formamos em 2003. Eu posso dizer para você que agora, depois da pandemia, eu passei a ser mais jornalista e comunicador do que fui nesse período todo. Porque eu estou trabalhando como professor, uma nova forma de comunicar, uma nova forma de chegar no meu público, de ter o meu feedback, de ter a resposta e ver o que eu estou fazendo, o conteúdo que eu estou passando para ele está sendo positivo ou não. Foi desafiado, né? Foi desafiado a se transformar, né? É isso que é importante. Assim funciona. Ou se a gente for falar no mundo duro dos negócios, né? Que você ou adapta ou roda, né? Com certeza. Ou se adapta ou morre. Não, a gente certeza. Se adapta. É isso mesmo. É isso que é importante, né? Seguir o teu exemplo, Fábio, do limão fazer uma limonada, sabe? Sim. Por isso que era muito importante, eu fazia essa questão de fazer essa troca de informações com você, essa troca de experiências, para mostrar que de um limão, de uma condição extremamente complexa, nós não estamos vivendo uma gripezinha, nós estamos vivendo, vamos dizer assim, um caos mundial. E trazer esse teu exemplo aí, de você oferecer essa tua criatividade, oferecer teu exemplo para trilhar um novo caminho, oferecendo algo novo, é muito interessante, e esse é o propósito aqui do canal. Vamos buscar juntos, e você nos ofereceu aqui um novo jeito de olhar, usando a tua profissão como exemplo, a profissão de um professor universitário, mas o exemplo para todos os nossos amigos que estão acompanhando o canal, para compreender que existe um caminho diferente que se possa fazer, um caminho positivo, mesmo num período de complexidade. Só tenho que agradecer a tua presença aqui, de você trazer o teu conhecimento para a gente poder buscar juntos. Obrigado aí, Fábio. Agora com o cabelo... Eu não, acho que eu estava mais bonito de peruca, né? Eu não estou mais me reconhecendo. Ó. Cara, obrigado mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Te conheço aí desde sempre, você já entrou na universidade como jornalista, você só precisava buscar um diploma que você queria. Você sempre foi um comunicador, eu me lembro até hoje, numa discussão de uma disciplina, até que eu tinha passado, eu era da turma da noite, você é da manhã, a gente tinha que fazer um júri simulado, você era contra, eu tinha que defender a indústria cultural. Era alguma coisa, e eu lembro que nós dois foi uma discussão ferrenha, de uma forma o quê? É mercado, não é mercado? Como que a gente tem que fazer? Ainda até o professor falecido Victor Folklin, que dava essa disciplina pra gente ali, e eu me lembro, assim, de umas coisas que eu me recordo aí há quase 20 anos, esse embate com uma pessoa que sabia discutir e tinha fundamento para falar na questão quando a gente discutia alguma coisa dentro da indústria cultural, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, se a gente perceber bem, se a gente for lembrar disso tudo aí, do que está acontecendo, a gente vai lembrar da Zaclis Veiga. Não tem como não lembrar da Zaclis quando a gente discutiu o livro A Montanha dos Sete Abutres. É verdade. Uma construção em cima, maçante, batendo em cima de uma informação, aquilo, e o medo vai se
se proliferando poxa, a gente é jornalista, a gente sabe, mas tem vários caminhos que você amplia aquilo e prende a pessoa numa bolha, que é a bolha do Covid. Ela existe, mas Sim. a gente tem que saber filtrar o que vê, o que é aquilo, para não cair numa situação assim de pânico mesmo. Uhum. É difícil, mas acho que a gente tem toda a capacidade e todo o discernimento que a educação, que a convivência com boas pessoas nos coloca. A gente vai sair dessa aí bem, só que a gente tem que estar centrado. Às vezes colocar uma peruca para não bloquear. Mas daí... Com certeza. Faz essa aparência para não... Mas assim, bonito. Eu tô mais bonito. Eu fico mais bonito de peruca. O cabelo não dá para cortar direito, mas tá tudo bem. Tava mais bonito de Branca de Neve. Acho que eu preferia a Merlin. Não, a melhor tua foi o Fred Mercury. Fred Mercury sensacional. Tá. Ele volta. Ele volta ainda. Vai ter um bis. Vai ter um show mesmo? Aí mais completo, aí mais elaborado, talvez com piano. Vamos pensar aí. Então, vai pensando. Obrigado, então, Fábio, teu exemplo. Obrigado, aí, com certeza Álvaro. A gente chega à conclusão que é possível do limão fazer uma limonada. Do limão a gente fazer uma limonada. Vamos buscar juntos o quê? A resolução de todos esses problemas, a resolução e o descobrimento, vamos dizer assim, de uma vacina para a gente voltar a um novo normal. Obrigado, Fábio. Obrigado pela tua presença aqui no canal. Vamos buscar juntos. Vamos. Muito obrigado mesmo. Gostou da entrevista? Gostou da conversa aqui com o Fábio Muniz? Se inscreva no canal, vamos buscar juntos essa nova forma de debater, de dialogar, como o Fábio mesmo falou aqui, que lá atrás a gente desempenhou um bom diálogo, um bom debate, sempre daquela maneira o que é respeitosa, porque nós, nos dias de hoje, nós temos que aprender o que? A conseguir compreender o contraditório. Eu posso pensar diferente de você diferente de mim, mas a gente conversando, a gente se respeitando, a gente chega a uma conclusão. Eu posso até não concordar com você, mas eu tenho que respeitar a maneira que você pensa. Muito obrigado. Gostou dessa entrevista? Gostou do canal? Se inscreva no Vamos Buscar Juntos, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. Esse tipo de trabalho orgânico é o que faz o nosso trabalho crescer cada vez mais. Tá? Eu agradeço a audiência de todos vocês. Vamos continuar firme, acreditando que vamos vencer essa juntos. E vamos buscar juntos um novo mundo, um mundo que será feito de um novo normal. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima entrevista do Vamos Buscar Juntos.